Olá, aqui é o Alexandre Afonso da AlgaWorks e nessa aula a gente vai conversar sobre o TimeLeaf, que é um template engine que serve para a gente dinamizar as nossas páginas HTML. Mais especificamente, eu quero conversar com você e mostrar o porquê se utilizar o TimeLeaf, sendo que a gente já tem uma solução muito boa, que é o JSP. Então, nessa aula eu vou mostrar para você, falar para você sobre algumas das que eu considero vantagens do TimeLeaf sobre o JSP. Eu vou mostrar como configurar o TimeLeaf com o Spring MVC. Na verdade, eles têm uma configuração quase que nativa, né, o TimeLeaf com o Spring MVC, mas eu vou apresentar para você aqui os detalhes necessários para que essa integração funcione bem. E também eu vou, através aqui de um exemplo que eu tenho, eu vou mostrar para você qual é a diferença entre dinamizar um arquivo HTML com o JSP e com o TimeLeaf, para que você já tenha as suas primeiras impressões aí do projeto do TimeLeaf. Só antes de continuar, eu quero recomendar para você aqui o download e a leitura, é claro, do e-book Os Primeiros Passos com Spring MVC, onde você vai aprender a criar um projeto do zero com Spring MVC, Spring Boot, o TimeLeaf e o Spring Tool Suite. Você pode fazer o download do e-book em alga.works/yt-spring. É uma leitura muito bacana, um e-book muito bem organizado, escrito pelo Normandes, da AlgaWorks, e eu recomendo bastante para você. Bom, antes de mostrar o projeto, eu quero falar ainda, como eu comentei, do que eu acho que o TimeLeaf tem vantagem sobre o JSP. A primeira vantagem que eu quero destacar aqui, eu vou destacar três, ao todo são três que eu vou destacar. Muito provavelmente, caso você utilize o TimeLeaf aí, nem que seja para testes, você vai encontrar uma ou outra vantagem, uma ou outra funcionalidade que você também considere uma vantagem, mas aqui eu vou destacar três. E a primeira é que o TimeLeaf ele funciona independente de estar no ambiente web. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem algum serviço que está rodando no plano de fundo da sua aplicação, ou pode ser até também uma aplicação desktop, mas vamos supor que você tenha funcionalidade para envio de e-mails. Muitas vezes a gente coloca ali o texto que vai no corpo do e-mail dentro da classe Java, e às vezes fica até meio cheio ali, fica uma classe suja de tanto texto e até HTML também dentro da classe, e você pode externalizar esse corpo do e-mail em um arquivo HTML ou um arquivo TXT também, caso você queira, e você vai compilar esse arquivo com o TimeLeaf e incluir o resultado no corpo do seu e-mail. Assim você tem a funcionalidade de envios de e-mail muito mais bem organizada. Então, essa questão de funcionar fora do ambiente web é a primeira vantagem. A segunda é que se você for comparar aí a linha de evolução do TimeLeaf e do JSP, você vai ver que é muito mais fácil sair uma funcionalidade nova para o TimeLeaf do que para o JSP. A gente sabe aí que o JSP tem uma certa burocracia para poder evoluir, mas independente disso, a gente precisa de produtividade. Então é legal ter uma segunda opção, como o TimeLeaf, na manga, para que a gente tenha aí algumas funcionalidades a mais, funcionalidades saindo mais rápido. A terceira vantagem vai ser até o objetivo do projeto de exemplo que eu vou mostrar para você agora mesmo, que é a questão do TimeLeaf ter sido implementado, ter sido desenvolvido com foco em não ser
um template, um código de template invasivo, né? Invasivo. E o que eu quero dizer com isso? É que é o seguinte, se você pegar um arquivo HTML, né, vamos supor aí, você monta todo o layout em HTML puro, o layout das suas telas, se você pegar esse arquivo e dinamizar ele com o Thymeleaf, você vai perceber que ele até se confunde com o HTML, né, com os atributos das tags HTML. E isso é bacana porque você consegue, por exemplo, até mesmo continuar renderizando o arquivo no browser sem abrir ele pelo servidor, né, diferente do que acontece com o JSP. Eu vou mostrar isso na prática para você, então se você ainda não entendeu muito bem, você pode ficar tranquilo. O que eu tenho aqui no meu projeto e o que eu quero dar destaque aqui no projeto que eu vou te mostrar, no projeto de exemplo, é justamente isso. Olha só, veja aqui, esse é o projeto, né? Eu vou primeiramente apresentar ele para você, apresentar um pouco das configurações dele. É um projeto bem simples com o Spring MVC. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é o POM. Eu vou abrir ele aqui. Veja que eu tenho poucas dependências, são 4 somente, são somente essas daqui, só 4. E as duas que eu quero dar destaque são essas aqui. Essa primeira aqui do Spring é a que eu incluí para poder utilizar o Spring MVC, e essa outra foi a que eu incluí para poder utilizar o Thymeleaf. As outras duas que eu tenho aqui são dependências que provavelmente você que já programou aí para o ambiente web já utilizou dentro dos seus projetos. Depois do POM eu quero vir aqui nos pacotes, e a primeira classe que eu quero comentar é essa aqui, ó, Início Spring Web. Essa aqui é a classe que contém a configuração do Spring aqui no projeto. Eu não tenho nenhum XML do Spring aqui nesse projeto, então todas as configurações do Spring são inicializadas aqui. Eu não vou explicar essa classe aqui detalhadamente porque não é o objetivo dessa aula, mas o código-fonte desse projeto ele vai estar disponível para você. Eu vou colocar a URL do código-fonte na descrição aqui da aula, então você vai poder acessar e analisar as classes do projeto com mais calma, caso você queira. Aqui eu tenho um pacote onde eu incluí classes de configuração. Apesar de ter aqui 4 classes, eu deixei assim para que fique bem separadas as configurações e que você tenha aí que você possa até estudar melhor caso queira baixar aí o fonte desse projeto. A classe mais importante, obviamente, é essa aqui, ó, Thymeleaf Config. Eu vou abrir as outras rapidinho. Por exemplo, essa Web Config aqui, onde eu simplesmente faço um mapeamento aqui da URL Resources. Eu falo que tudo que está mapeando aqui a URL Resources está dentro da minha pasta Resources aqui no projeto. Aqui, esse i18n config, eu estou criando aqui a classe, a implementação de Message Resource, que está levantando aqui, que está lendo o meu arquivo mensagens.properties. Né? Aqui, ó, veja aqui, ó, eu apertei Ctrl Shift R, pesquisei aqui mensagens, ó, e na verdade eu não pesquisei, como eu estava aqui já marcado aqui a palavra mensagens, eu só apertei Ctrl Shift R e já apareceu aqui para mim. Ó, veja que é um arquivo onde eu tenho chaves e valores, que é a internacionalização aqui do projeto, só que eu tenho somente a linguagem português brasileiro, né? Inclusive eu estou fixando aqui o locale para que eu não tenha que colocar aqui outros arquivos de propriedades em outras línguas, como o inglês, por exemplo. Então, isso aqui eu resolvi incluir para mostrar para você como que é feita a internacionalização no JSP e no Thymeleaf, porque eu acho interessante também falar sobre isso ao explicar aí sobre o Thymeleaf.
Bom, agora eu tenho aqui também o JSP Config. Essa aqui é praticamente a View Resolver padrão do Spring MVC. Eu só coloquei aqui para poder alterar o prefixo de onde estão, na verdade, sim, para alterar o diretório de onde estão, de onde ficarão quer dizer, de onde ficarão não, porque eu só tenho um arquivo JSP, mas de onde vai estar o meu arquivo JSP, né? Então eu alterei aqui o diretório, aqui para ficar em webinf/templates, e a configuração mais importante aqui dessa aula é esse arquivo aqui, ó, essa classe aqui, TimeLeaf Config, onde eu configuro o View Resolver do TimeLeaf. Veja aqui que é uma implementação do TimeLeaf. Eu faço aqui algumas pequenas configurações. E esses dois outros bins que eu tenho nessa classe, eles foram necessários para que eu mantenha uma organização, né, e ao mesmo tempo consiga utilizar eles aqui como dependência no meu View Resolver. Por quê? Veja que o TimeLeaf View Resolver ele depende do Template Engine. E essa interface aqui, a implementação dela está vindo através deste bin aqui, né? Aqui eu não tenho configuração praticamente nenhuma, mas esse bin aqui ele também depende de uma outra implementação, de uma outra interface, que é a Template Resolver, que eu deixei aqui por questões de organização, né, em outro bin. E aqui eu também faço algumas configurações simples. A mais importante, eu acredito que seja essa daqui, webinf template, onde eu configuro o prefixo como webinf templates, de forma parecida com o que eu fiz na configuração do JSP, do View Resolver padrão do Spring MVC, que é para o JSP. Né? Então eu configurei aqui também o diretório dos templates HTML que o TimeLeaf está utilizando, para que eles fiquem no mesmo diretório. Esse aqui é o modo de templates, do modo de template que eu estou usando, que é o HTML. Tem alguns outros aqui, ó. Você pode dar uma olhada neles depois. Eu acho que ele não apareceu aí direito. Deixa eu fazer assim, ó. Vou apertar Ctrl espaço de novo. Ó, veja aqui, tem alguns modos que você pode utilizar e dar uma olhada melhor neles depois. Eu vou continuar utilizando aqui o HTML. Essa classe aqui, apesar de ter 3 bins, ela é bem simples, porque o bin que mais importa é o bin referente ao View Resolver. Configuração explicada. Agora eu vou mostrar para você o controller que eu tenho. É um controller bem simples, onde eu tenho só uma ação aqui. Veja, eu só tenho essa ação. É uma ação que renderiza a minha página. Eu tenho uma página HTML, onde eu estou utilizando o TimeLeaf para dinamizar. E eu tenho também uma página JSP. Inclusive, eu vou deixar a JSP aqui. Eu vou mostrar ela primeiro. E depois eu apresento a página HTML. Aqui eu tenho o método que faz aqui um simples filtro nos dados que eu tenho aqui, dados esses que estão estáticos aqui nessa mesma classe, para apresentar o que eu quero aqui nessa aula, que é o TimeLeaf. Eu não preciso mais do que isso. Obviamente, se a gente tivesse aí em uma aplicação mais completa, né, nós estaríamos buscando isso daqui de algum repositório. Aqui no caso eu estou buscando tudo da propriedade estática aqui, dados, né, para que facilite a configuração aí aqui desse projeto, né, para que eu não tenha que configurar um banco de dados somente para mostrar a questão dos templates. E essa classe produto aqui é uma classe bem simples. Ela está simulando aqui uma entidade de banco de dados, por exemplo. Eu tenho somente 3 propriedades e os getters e os setters para elas, né? O identificador, o nome e o preço do produto. Agora eu vou mostrar para você a cara da aplicação. E eu vou fazer isso mostrando para você aqui diretamente no
fora do Eclipse, aqui diretamente na pasta, no diretório de onde eles estão. Esses arquivos aqui, esses 3 aqui, são estes daqui, ó. Deixa eu encolher aqui primeiro. Eles estão aqui em Source, Main, Web App, Web Inf, Templates. Lembra que eu falei que os templates ficariam aqui em Web Inf, Templates, né? Então aqui eu tenho esses 3 arquivos que são esses mesmos aqui. Eu resolvi abrir esses arquivos aqui pelo seguinte, para me te mostrar uma coisa que eu vou destacar já já. Antes eu preciso falar aqui uma coisa, né, que é o seguinte: esse primeiro arquivo aqui, ele já é o template com TimeLeaf. Esse aqui, obviamente, já é o template dinamizado com JSP, e esse daqui é o arquivo de base, é o arquivo que eu utilizei para poder construir estes outros 2 aqui. Então, esse arquivo aqui, eu copiei e colei no JSP e nesse outro HTML, e deixei ele dinâmico aqui nesses 2 arquivos aqui. Primeiro eu vou abrir aqui diretamente esse arquivo no browser, para que você veja como ele está. Olhe, repare que, obviamente, eu consegui abrir ele aqui numa boa. Esse aqui seria o arquivo que, por exemplo, a equipe de front-end desenvolveu e passou para você, programador back-end, poder dinamizá-lo, né? Ou talvez você mesmo construiu aí e depois vai precisar dinamizar ele. Então aqui eu tenho os dados todos estáticos, tem um formulário aqui que não está funcionando, né? Obviamente eu estou aqui carregando o arquivo com o protocolo file. E agora eu quero abrir aqui também para você o arquivo que já está dinamizado com o TimeLeaf. Eu vou clicar com direito e abrir ele no browser. Veja que eu consigo abrir esse arquivo da mesma forma que eu consigo abrir o arquivo de base, o arquivo que está, o arquivo estático aqui. Então eu consigo abrir os 2. Isso é uma coisa bem bacana do TimeLeaf. Veja que eu consigo manter até os dados estáticos. Ó, esse aqui é o arquivo com TimeLeaf. Este daqui é o arquivo de base, né? O arquivo com HTML puro. E veja que eu consigo manter aqui, ó, eu consigo manter até a minha tabela aqui estática, igual ao arquivo de base. Agora, se eu tentar fazer essa mesma coisa com o JSP, vamos ver se o browser tenta renderizar esse arquivo. Ó, veja que, na verdade, ele nem tenta renderizar, né? Ele abre o código-fonte aqui do arquivo como se fosse um arquivo de texto, né? Um TXT, algo parecido. Ele nem mesmo tenta renderizar e provavelmente, se tentasse, não iria conseguir, porque aqui, por exemplo, no estilo da minha página, eu tenho aqui uma tag JSP, eu tenho aqui também aqui, ó, as mensagens, que é o arquivo de tradução. Veja, eu preciso utilizar aqui a tag sMessage, né, para poder internacionalizar aqui o projeto. Então, mesmo que o browser tentasse renderizar esse arquivo aqui, com certeza ele não sairia nada legal, né? Sairia bem distorcido, sem aqui o texto, sem a tabela, né? E talvez com um e outro problema, né? Até porque ele não carregaria o arquivo de estilos que a gente criou para o projeto. E essa é aquela vantagem que eu estava comentando no início da aula, sobre dizer que o TimeLeaf ele é um estilo de template não invasivo. Como eu comentei, esse aqui é o template, é o arquivo que já está com TimeLeaf, e a gente consegue analisar aqui a página como se fosse o protótipo, como se eu ainda não tivesse incluído nenhuma configuração do meu projeto, né, do meu framework de template, né. Aí você talvez esteja aí na dúvida se o TimeLeaf vai renderizar, ele vai, mesmo eu conseguindo abrir aqui com o protocolo file, talvez você esteja na dúvida se ele vai abrir e funcionar corretamente, abrindo através do servidor. Eu vou fazer isso agora,
Eu tinha dito aqui que eu ia abrir o JSP primeiro, mas eu vou abrir diretamente o HTML. Né? Depois, caso você queira, você pode fazer um teste aí na sua máquina, abrindo o JSP e o HTML, alternar, basta com que você altere aqui a extensão. E eu vou levantar esse projeto aqui com um plugin do Maven, do Jet, que eu tenho aqui para o Maven. E para isso eu vou clicar aqui com direito, mostrar ele aqui no terminal. Na verdade, eu já estou com ele aqui no terminal. Caso você queira fazer da mesma forma que eu, você clica com direito, Show In, e clica aqui em Terminal. Eu já tenho ele aberto aqui. Já tenho até o comando aqui para poder rodar. Esse MVNW aqui são para aquelas pessoas que não têm o Maven instalado na máquina. Esse script aqui, MVNW, ele já vai baixar o Maven, caso você não tenha, e depois vai rodar o Maven com os comandos aqui, passando os parâmetros clean install e jet run. Esse jet run é um plugin, como eu comentei, um plugin do Jet que eu tenho aqui para o Maven para facilitar aqui esse período de desenvolvimento, né? Ou essa aula aqui, no caso aqui, essa aula nossa. Eu vou rodar esse comando aqui então. Veja que está construindo o pacote. E agora já está levantando o servidor. Já levantou, eu vou ir aqui até o browser, vou abrir aqui uma aba, agora eu vou abrir o projeto aqui pelo browser, né, através do Jet. Aqui é produtos. Veja que esse template aqui é o template com o TimeLeaf. Né? E veja que aqui já estão aqueles produtos referente àquela propriedade de dados lá do meu controller. Eu consigo, por exemplo, pesquisar aqui, pesquisei o código 1, retornou somente o código 1. Eu consigo pesquisar aqui por texto, filtrar por texto, geladeira aqui, aí pesquisei a geladeira. E repare que ele está funcionando. E agora eu vou te mostrar esse código, né? Como que é possível eu ter um template que funciona tanto no servidor, quanto também com o protocolo file aqui, como se a gente não tivesse dinamizado coisa alguma nele. Eu vou abrir aqui agora os templates para que você veja. Aqui eles estão aqui, como eu disse, Source Main Web App, WebInf, Templates. Aqui eu vou abrir esses 3 arquivos. É o arquivo de base, o arquivo JSP e o arquivo HTML. Veja aqui, esse aqui é o arquivo de base, né? Ele está todo em HTML puro. Veja só. E repare aqui também, o próximo que eu vou te mostrar é o que está com TimeLeaf. Repare que ele até se confunde com o HTML, né? Olha aqui, repare. Veja aqui como ele é construído. Calma que eu estou passando aqui rápido, mas eu já vou mostrar em mais detalhes, né? Eu só estou passando aqui para que você dê uma olhada e perceba que é bem parecido com o HTML puro, diferente do JSP. Olha, veja aqui no JSP, eu já percebo logo de cara com a declaração das tags lib aqui, eu já percebo logo de cara. A gente percebe aqui pelo uso aqui da tag bem no meio aqui do href do link, né, para importação do nosso CSS. Aqui, por exemplo, eu não vejo nada escrito, eu vejo uma tag onde deveria ter o título, né? Na verdade, deveria não, né? Isso é relativo. Deveria ter, caso eu quisesse abrir com o protocolo file. Mas no JSP, como a gente abre dentro do servidor, então, no caso, isso é praticamente normal ter aqui uma tag. A desvantagem é que você, como eu já mostrei, não consegue renderizar isso aqui no browser como protocolo file, né? Aqui, mas continuando aqui a análise do arquivo, de vez em quando aqui a gente repara as tags aqui do JSP, né? Por exemplo, aqui no formulário tem aqui outra tag JSP, aqui na minha tabela eu tenho a tag for each, né? Eu não consigo manter as linhas do arquivo de base, né? Eu tenho que apagar as outras linhas, diferente do protótipo, diferente do que eu fiz com o TimeLeaf, eu pude manter aquelas linhas, e eu já vou mostrar isso para você.
né? Por enquanto eu só estou mostrando aqui em um relance para que você veja que realmente o TimeLeaf ele se confunde com o HTML. E antes de dar mais detalhes aqui sobre o TimeLeaf, talvez você esteja se perguntando por que eu vou querer renderizar, continuar renderizando esse arquivo aqui, né, com o protocolo File. Por que eu vou querer isso? A intenção do TimeLeaf focar, ser construído com foco em ser um template não invasivo, é que você pode, por exemplo, passar esse mesmo arquivo aqui para o desenvolvedor front-end, que ele vai conseguir abrir ele no browser e vai conseguir fazer todas as alterações como se nunca tivesse passado para você o arquivo. Diferente de quando a gente tem um JSP. Quando a gente tem um JSP, né, nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? A gente pode instalar o servidor na máquina do desenvolvedor front-end, para que ele faça as alterações ali na máquina dele. A gente pode instalar o servidor, né? Na verdade, provavelmente já vai estar instalado em um ambiente de teste. Então você fala para o desenvolvedor onde está a sua página JSP, ele acessa, faz as alterações ali, tudo pelo Firebug, e depois atualiza o arquivo original. Aí o que ele vai fazer? Ele vai te passar o arquivo de base, aquele primeiro que ele já te passou e que você já dinamizou ele. Então, aí você vai ter que ficar comparando as coisas que ele alterou para poder jogar no seu JSP de novo. Então, assim, dá um certo trabalho. E quando você tem o TimeLeaf, você não precisa disso. Você pode, por exemplo, commitar esse arquivo aqui no seu repositório, né? Você pode, por exemplo, commitar lá no GitHub. Aí o desenvolvedor front-end baixa o mesmo projeto, simplesmente abre o arquivo vai ser renderizado no browser dele com o protocolo File. Normalmente, ele faz as alterações dele como ele já está acostumado a fazer e depois comita esse arquivo de novo. Aí, obviamente, depois basta com que você baixe o arquivo para sua pasta, para o diretório do seu projeto, e você já vai ter todas as alterações que ele precisar fazer, né? Todas as alterações que ele tiver feito, você já vai ter na pasta do seu projeto. Então, essa que é a grande vantagem, pelo menos a vantagem mais destacada pelos criadores do projeto, né? Então, essa é a vantagem mais destacada que a gente vê, por exemplo, lá no site do TimeLeaf, né, que é timeleaf.org, que é o mesmo aqui que está configurado aqui no namespace dele. Caso você queira dar uma navegada no site do TimeLeaf, é www.timeleaf.org. E você vai ver lá que uma das maiores funcionalidades que eles destacam é o fato do TimeLeaf ser um tipo de template não invasivo, como eu comentei aqui com você. Mas continuando aqui, agora vamos comparar as alterações feitas aqui com o TimeLeaf e as alterações feitas aqui no arquivo JSP. Bom, a primeira coisa é que a gente não precisa da declaração aqui das taglibs, né? Então eu não precisei disso aqui, eu só precisei aqui declarar aqui o namespace do TimeLeaf, que é uma coisa normal para HTML, né? Isso aqui o browser ele simplesmente ignora. Isso aqui não vai causar problema algum na renderização desse arquivo aqui no browser com o protocolo File, né? Continuando, a próxima alteração que tem aqui é no link aqui que busca o nosso CSS, e veja aqui como isso é feito com o TimeLeaf. Eu coloco aqui a propriedade href, só que do TimeLeaf, e essa propriedade aqui, quando estiver no servidor, ela vai sobrescrever a propriedade href, né, que é realmente da tag link. Então ela vai sobrescrever. E quando a gente está trabalhando com URLs no TimeLeaf, a gente precisa desse arroba aqui, né, e de abrir e fechar os parênteses. Dessa forma, eu não preciso, utilizando dessa forma aqui, com o arroba e a chave, eu não preciso informar o
o contexto da minha aplicação. Então, por isso, ao utilizar TimeLeaf, é sempre bacana você utilizar a tag, a propriedade href do TimeLeaf e utilizar aqui a expressão com arroba e as chaves. Aqui, a próxima alteração feita é a internacionalização aqui do título, né? Veja como isso é feito no JSP. Eu tive que utilizar aqui a tag sMessage com o código aqui, ó. Esse código está lá naquele arquivo mensagens.properties, caso você queira olhar, mas veja como isso é feito aqui no TimeLeaf. Eu não preciso apagar aqui o que está no título, eu simplesmente uso uma propriedade, né? Então, dessa forma, eu não invado aqui o texto original, aqui o texto que já estava no arquivo de base, né? Veja aqui, ó, vou abrir aqui o arquivo de base, ó, veja que é o mesmo título que eu tenho aqui, só que como eu quero sobrescrever esse título, eu coloco aqui. Caso eu quisesse um simples texto, eu poderia colocar aqui, ó, simplesmente TimeLeaf, por exemplo. Né? Eu poderia colocar dessa forma. Eu estou colocando aqui a expressão com o Sharp e as chaves, porque eu estou lendo esse código aqui, ó, lá do meu arquivo de mensagens. Então, quando eu quero internacionalizar o projeto, eu preciso usar o Sharp e abrir e fechar as chaves. E entre as chaves eu coloco o código dessa mensagem. Deixa eu voltar aqui para o JSP e ver aqui qual é a próxima alteração. Olha aqui, aqui tem a configuração da URL, tem a configuração, quer dizer, do link que vai para a raiz do projeto, né? Veja aqui a raiz do projeto. E eu tive que utilizar aqui, dentro da propriedade href, eu utilizei uma outra tag, né, para que eu não tenha que ficar colocando manualmente o contexto do projeto. E aqui com o TimeLeaf, veja como eu fiz. Eu mantive aqui o href do arquivo de base, eu simplesmente coloquei aqui, ó, a propriedade href do TimeLeaf, usando a expressão com arroba, e abrindo e fechando aqui o parênteses, e coloquei aqui o barra, porque assim eu digo que eu quero que esse link vá para a raiz do projeto. Eu tenho aqui, de forma parecida, o link do menu, que seria esse menu aqui, seria esse link aqui, ó, esse aqui que você está vendo, né? Então, de forma parecida, eu tenho aqui, ó, eu tenho a propriedade href e eu quero que ele vá para /produtos. Novamente, eu uso a expressão com o arroba, e aqui também eu já utilizo a internacionalização, né? Eu utilizo aqui o código que está lá dentro do meu arquivo mensagens. Voltando aqui no JSP, deixa eu ver aqui qual é a próxima alteração. Ó, aqui a próxima alteração é a internacionalização do título da página, que seria esse título aqui, ó, página de produtos. Veja aqui no JSP, como eu já mencionei, eu tenho a tag sMessage, e aqui no TimeLeaf eu tenho aqui a propriedade th:\text com o código referente à mensagem que eu quero. Agora, aqui, passando para o nosso formulário, deixa eu voltar aqui no JSP para que você veja como foi configurado o formulário. Olha, eu tenho aqui a propriedade model attribute, e a ação, aqui eu tenho essa propriedade que eu tive que declarar aqui de fora. Eu declarei ela aqui de fora, para deixar até mais organizado também, né? Mas veja aqui como é feito no TimeLeaf a configuração. A action, eu configuro aqui com o arroba, com a expressão utilizando o arroba, porque, como eu falei, sempre que a gente quiser utilizar URLs, para não ter que informar o contexto, a gente precisa do arroba, e a minha action vai ser para /produtos. E aqui eu tenho, de forma análoga a essa propriedade aqui, ó, model attribute, eu tenho aqui o THObject, que eu vou utilizar depois as propriedades dele aqui nos campos que eu tenho nesse formulário. Aqui mais abaixo eu tenho internacionalização também. Agora, aqui no meu input, que é o que eu quero mostrar, veja aqui como é feita a configuração do input com o TimeLeaf.
A única coisa de diferente que eu tenho aqui é o atributo field do TimeLeaf, e veja como que eu uso a propriedade identificador aqui do meu objeto produto. Eu utilizo aqui com um asterisco, é um outro tipo de expressão quando eu quero utilizar aqui com o atributo field. Agora, aqui voltando aqui para o JSP, para que a gente utilize aqui o input com o JSP, eu precisei aqui utilizar outra tag, que é a tag aqui input, aí eu coloquei o path aqui, identificador, que obviamente é uma tag também que o browser não consegue renderizar. Da mesma forma foi feito aqui com o nome, com a propriedade nome. Aqui eu estou no JSP, voltando para o TimeLeaf. Veja aqui que eu tenho aqui o campo nome configurado da mesma forma que o identificador. E o nosso formulário são só esses dois campos aqui. O botão pesquisar, se não me engano, ele é a mesma coisa, ficou a mesma coisa, com exceção aqui da internacionalização, que eu faço com tag, e aqui no TimeLeaf, na verdade eu esqueci de internacionalizar o botão pesquisar, mas vou deixar assim mesmo, porque eu imagino que você já tenha entendido essa questão da internacionalização aqui dentro do TimeLeaf. Agora, o mais legal aqui, que é o que realmente nos mostra aquilo que o TimeLeaf tem como maior objetivo, que é não ser invasivo, aqui é a configuração da tabela. Você lembra aqui, voltando no browser, esse arquivo aqui, essa segunda aba, é a aba, veja aqui no final, é o arquivo que eu tenho o meu template com o TimeLeaf. E veja que eu tenho aqui, as linhas da minha tabela são iguais ao arquivo de base. Veja que no arquivo de base eu tenho 3 registros aqui, todos estáticos, obviamente, e aqui no template com TimeLeaf eu tenho os mesmos 3 registros. Veja só como ele faz isso. Vou voltar aqui no Eclipse. Olha só, essa aqui é o cabeçalho da minha tabela, eu simplesmente estou internacionalizando ela. Veja aqui no JSP, a forma como eu internacionalizo. E veja que, aproveitando que eu já estou no JSP aqui também, para renderizar aqui as linhas, eu preciso da tag forEach do JSP, para que eu consiga aqui iterar pelos produtos que eu coloquei, como variável aqui para ser utilizada na minha página JSP. Agora, veja aqui no TimeLeaf como isso é feito. Veja, eu tenho aqui a propriedade each do TimeLeaf, onde eu faço de forma bem parecida como foi a tag C forEach do JSP. Aqui eu simplesmente estou iterando pela nossa propriedade, pelo objeto produtos aqui, que é uma lista, que eu estou incluindo essa propriedade aqui lá do meu controller. Eu vou abrir aqui o produtos controller. Veja aqui, é aqui que eu estou incluindo essa propriedade produtos, e veja como é a iteração. Essa tag, o thText, como você já viu aqui no template quase inteiro, e veja só que eu pude manter aqui os dados do arquivo base aqui desse template com TimeLeaf, inclusive aqui o texto da primeira linha. E por que eu posso manter essas duas linhas aqui? Por causa deste atributo aqui. Olha o que eu faço. Eu uso aqui o atributo remove do TimeLeaf e eu confiro aqui se a minha lista de produtos é vazia. Se ela for vazia, eu vou querer que todas as tags filhas aqui da minha tabela, elas sejam removidas. Então ele vai remover essas 3 linhas aqui. Caso ela não seja vazia, caso a minha lista não seja vazia, eu quero que remova todas, mas deixe a primeira. Então vai deixar só essa primeira aqui, que é a tagzinha que está sendo utilizada para iterar aqui a minha lista de produtos. Então eu vou remover todos, no caso aqui todos, mas deixar a primeira, que é essa daqui. Obviamente, quando for renderizado no browser, o que vai acontecer? O browser não reconhece esse atributo e vai acabar que vão ficar essas 3 linhas aqui.
E por isso, quando a gente acessa aqui via protocolo file, esse mesmo arquivo, a gente continua vendo aqui as mesmas linhas que estão no projeto de base, né? E eu acho que com isso encerra essa introdução sobre o TimeLeaf. Eu não tenho mais nada aqui para mostrar aqui nesse arquivo aqui sobre o TimeLeaf para mostrar para você. A ideia dessa aula mesmo era falar sobre as vantagens do TimeLeaf sobre o JSP e te mostrar também como faz a configuração da integração entre o Spring MVC e o TimeLeaf, né? Por essa aula aqui, era isso. Eu só quero reforçar agora o convite que eu fiz para você no início da aula, que é o download do e-book Os Primeiros Passos com Spring MVC, para você que gosta aí, que quer aprender mais sobre TimeLeaf, sobre Spring Boot, sobre como criar um projeto do zero com Spring MVC. Então você pode fazer o download aí em alga.works/yt-spring. É uma leitura que, como eu disse no começo, eu recomendo para você. Caso você queira mais detalhes dentre as coisas que eu não pude explicar aqui nessa aula sobre Spring MVC, eu recomendo que você baixe o livro. E é uma leitura bem agradável, né? Um e-book bem organizado, muito bem explicado. E, no mais, é isso. Obrigado pela atenção dispensada. Um abraço para você e tchau.